Nós vamos comentar isso e a situação política do Brasil com o deputado federal Henrique Fontana, que já está na linha conosco. Deputado, eu estava aqui antes fazendo uma crítica ao Partido da Causa Operária, porque eles comemoraram no Twitter a ascensão dos talibãs no Afeganistão. E na semana passada, o PCO defendeu o Roberto Jefferson. O senhor acredita que o PCO vai se manifestar a favor do impeachment de ministros do STF? Boa tarde. Tudo bom, Guilherme? Primeiro, te cumprimentar todos os ouvintes da Band que estão acompanhando o teu programa, Bastidores do Poder. Eu espero que não, né, Guilherme? De fato, quero entrar neste momento tão complexo da vida nacional, saudando esta nota, né, dos governadores em defesa da democracia do país. Nós estamos vivendo um processo muito duro, liderado pelo próprio presidente da República, de ataque às instituições. Hoje tem um artigo na Folha de São Paulo, muito consistente, como de costume, quando ele escreve, de um grande jurista brasileiro que é nosso conterrâneo, Benio Streck. Uhum. E ele ali, Guilherme, explica muito bem, né, que quando um presidente da República ameaça com pedidos de impeachment sem nenhum fundamento 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, ele sim, presidente Bolsonaro, está incidindo em crime, né, em crime de responsabilidade mais uma vez, porque ele exorbita, né, as funções de presidente da República. Ele faz o que se chama de um abuso de autoridade, com o objetivo claro, né, de, além de tentar intimidar os ministros, coisa que seguramente não ocorrerá, alimentar esta lógica política com a qual ele vem deixando de governar o país. Esta é a melhor palavra, né? Porque ao invés de governar, ao invés de definir questões de políticas públicas fundamentais para cada um dos ouvintes que está nos acompanhando, que se dirão nos empregos, na economia, no combate à pandemia, na aceleração da vacinação, na preservação ambiental, enfim, tudo aquilo que é o dia a dia de muito trabalho de um governo, né? Tudo isto fica em absoluto terceiro ou quarto plano no Brasil, e o que o presidente se preocupa dioturnamente é em alimentar uma rede, né, de conflitos, de instabilidade, de ódios, e acima de tudo, como dizem muitos analistas políticos, o assunto dele é governar estes 20% que ainda se mantêm fiéis, né, ao seu governo. Então ele trabalha o tempo inteiro para fomentar pautas que mantenham este grupo, alguns deles, infelizmente, de maneira ingênua, né, ainda ligadas ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, envolvidos com estas polêmicas que não importam para o país e que ganham uma dimensão no lugar daquilo que deveria importar. Ô, deputado, eu queria depois avançar sobre outros assuntos relativos à reforma eleitoral, mas antes, concluindo essa etapa relativa a Bolsonaro e ministros do STF, o artigo 39 da Lei 1079 estabelece os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Lei 1079 ela serve para os crimes de responsabilidade do presidente, dos ministros, enfim, as autoridades. E está lá. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão de tribunal. 2. Proferir julgamento, quando por lei seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O senhor acredita que tanto o Alexandre de Moraes quanto o Luiz Barroso se enquadram na tipificação? Não se enquadram, e mais do que isto, né, o que está propondo, que o presidente Bolsonaro tomou essa atitude, né, de postar esse Twitter, que na realidade isso aí não vai, infelizmente causa um prejuízo muito grande, né, Guilherme, para o país, mas de fato não vai a lugar nenhum, porque não vai prosperar
no Senado este pedido de impeachment dele, né? E ele faz isso logo depois da prisão de Roberto Jefferson, né? Uma prisão totalmente constitucional, né? Porque quem tem assistido, eu faço isso por dever de ofício, né? Porque nem sugiro que as pessoas assistam, mas a assessoria me passou 3, 4 vídeos que recentemente o senhor Roberto Jefferson gravou. O senhor acha que a prisão de Roberto Jefferson está correta e dentro da lei? Está totalmente correta. Foi uma decisão tomada a pedido da Polícia Federal, que mostra, né, que ele é um dos grandes organizadores desta rede, né, que a gente tem apelidado de Gabinete do Ódio, que tem alimentado, né, este ataque à democracia do país, né, propondo iniciativas absurdas, propondo matar inimigos, propondo atacar ministros, mas não só ministros, né, quer dizer, quem assistiu estes vídeos, como eu assisti alguns, ali o senhor Roberto Jefferson não está diante do que se chama liberdade de expressão, né? Porque nós todos que defendemos a Constituição e trabalhamos muito para ter um país livre, onde as pessoas possam se expressar, nós não construímos o direito de liberdade de expressão para que um grupo muito pequeno de pessoas possa se utilizar da liberdade de expressão para exatamente suprimir a liberdade de um país e o respeito à Constituição de um país. Porque as ideias que tenha o Roberto Jefferson, ele pode ter qualquer uma delas, mas ele não pode, em hipótese alguma, incitar uma sociedade a um processo absolutamente ilegal pelo qual ele procura tratar, né, os tribunais superiores, mas não só, né, os adversários políticos, ele trata desta maneira. Então, na verdade, ele ameaça, por exemplo, que se democraticamente, como aliás tomamos em bom tempo, a decisão de arquivar esta manobra diversionista, né, do chamado voto impresso, né, que não tem nenhuma vantagem para o Brasil, ao contrário, traria diversas desvantagens, mas que foi colocado em debate pelo presidente Bolsonaro, exatamente com o objetivo de ir corroendo a credibilidade da democracia, das eleições e do muito provável resultado de derrota eleitoral que ele terá. Eu sempre tenho lembrado, Guilherme, ouvinte da Bandeirantes, que o Brasil, nesse aspecto, não é os Estados Unidos, que aquele verdadeiro desastre, né, que aconteceu na invasão do Capitólio, inclusive com a morte de diversas pessoas, que foi claramente incitado também, né, pelas redes fanatizadas do trumpismo, aqui no Brasil, se isso ocorresse, a consequência seria muito pior, né? Então nós temos que, de fato, tomar medidas claras, né? Não pode meia dúzia de pessoas que queiram conduzir um grupo extremamente minoritário, mas cada vez mais fanatizado e mais fora da realidade, conduzir os rumos do país e com a participação do presidente da República. Então, aquele processo, só para concluir uma frase, o processo que está em curso, o processo que investiga fake news, que foi aberto à época pelo ministro Toffoli e que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele é um processo extremamente necessário, justo, constitucional e necessário para o país, porque existem grupos que estão querendo, como eu digo, destruir mais do que a democracia, outras coisas também, com a construção, né, de narrativas absolutamente falsas e que, infelizmente, terminam sensibilizando pessoas, muitas vezes ingênuas, que não percebem, né, o tipo de iniciativa que está sendo feita. Tem um livro, Guilherme, eu só quero sugerir o nome deste livro para os nossos ouvintes que tiverem interesse. Se tu me ajudar aí, eu sempre esqueço o nome do autor, o que é uma falha grave. Quando a gente indica um livro, deve até primeiro indicar o autor, que é quem produziu aquele livro. Mas é o livro intitulado Como Morrem as Democracias, né? São 2 professores americanos, né, que descrevem muito bem, né? É o Steven Levitsky e Daniel Ziblatt.
Exatamente. Daniel Zislai. Não há por que culpá-lo em relação ao esquecimento, em relação ao nome dos autores, porque de fato não são nomes assim fáceis de decorar, né? Fáceis de gravar, né? Mas eu sugiro muito, fáceis, né? Porque infelizmente o que Bolsonaro está fazendo no Brasil está tudo descrito passo a passo neste livro com muita precisão. E se nós não abrirmos todos os cuidados e não fizermos uma ampla, aliás, aliança no país entre aqueles que querem defender a democracia, a nossa democracia está muito perto de morrer. Deputado, deixa eu aproveitar, já que o senhor mencionou a questão das urnas eletrônicas, que acabou monopolizando o debate público ao longo da semana passada. Aliás, ao longo das últimas 3 semanas, é possível dizer. Como é que o senhor vê o posicionamento do PT e das esquerdas em relação a isso? Porque no passado, parlamentares do PT já defenderam o voto impresso, inclusive votaram a favor do voto impresso. Depois houve uma mudança de posicionamento. O presidente Lula, aliás, se eu não me engano, em 2009, chegou a sancionar voto impresso em projeto. A que se deve essa mudança do PT e das esquerdas em relação a essa pauta? A parte da mudança que ocorreu, Guilherme, se deve a 2 coisas, né? A primeira é o aprendizado de vida, né? Que é algo constante, né? A gente, quando se convence de determinados argumentos, em qualquer assunto que seja, sempre deve mudar de opinião, né? Sempre deve mudar de posição. A nossa vida não pode ser, aliás, não só na política, né? Em qualquer área, né? A nossa cabeça sempre tem que estar aberta, né, à construção do conhecimento. Então, primeiro ficou sempre cada vez mais clara a segurança e a possibilidade muito mais plena, inclusive, de auditar urnas eletrônicas do que auditar pilhas, né, de papéis impressos com votos, né? E, evidentemente, também aprendizado sobre os usos que um voto impresso poderia ter no Brasil. Então quer dizer que no passado mesmo o PT e as esquerdas não tinham a compreensão adequada da segurança do voto eletrônico. É uma autocrítica, portanto. Não tinha uma segurança como tem hoje, exatamente. Até porque o sistema, inclusive, tem 25 anos agora, e nestes 25 anos, como nós temos dito, uma única fraude, nenhuma única fraude foi comprovada, né? Então nós podemos sempre aperfeiçoar ainda mais, né, a capacidade de auditar a urna eletrônica. Agora, o caminho não é ir para o voto impresso, porque o que quebra o voto impresso... E depois a questão central, antes que o tempo se expõe, né, eu talvez volte para isso, conforme a possibilidade, mas a questão central também é o motivo, a forma e o motivo pelo qual o presidente Bolsonaro pautou este assunto, né? Ele pautou este assunto não para discutir uma questão técnica, de segurança da urna, né? Se ela é ou não segura, se o resultado da eleição será ou não um resultado que a população pode confiar. Ele pautou com o objetivo de, ponto número 1, desviar a atenção dos temas fundamentais pelos quais passa o país. Segundo, criar um ambiente de cada vez maior insegurança em relação à democracia brasileira para alimentar um eventual momento de maior conflitividade no momento em que ele, como eu disse, muito provavelmente perderá as eleições. Aliás, já que ele falou em impeachment, Guilherme, de 2 ministros sem nenhum motivo para isto, o impeachment, na minha opinião, que tem e muitos motivos para ser aberto, é exatamente o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Este sim está atrasado. Esta lei que tu acabaste de citar, eu sou autor de uma mudança, de um projeto de mudança nessa legislação. Sim, conversamos sobre isso na sua última participação, aliás. Isso, já conversamos no teu programa, né? Hoje é poder exclusivo do presidente da Câmara e do presidente do Senado aceitar pedidos de impeachment. Exatamente. O que eu proponho é que se coloque, né, por vontade, né, por responsabilidade de 171 deputados, que é o chamado direito de minoria, que uma vez por ano um pedido de impeachment seja analisado no plenário. Se tiver 257 votos a favor, ou seja, representando a maioria dos brasileiros, estejam convencidos, os representantes desta maioria,
estejam convencidos que tem sim indícios claros, fortes, precisos, né, de crimes de responsabilidade, esta maioria poderá abrir o pedido de impeachment. Deputado Henrique Fontana, um outro assunto que eu considero polêmico... Guilherme, talvez... só uma coisa de 1 minuto antes de nós trocar de assunto, que eu não quero perder, se tu concordares aí, claro. Que essa questão do voto impresso também, quando se perde, né, a segurança que o eleitor tem de que ninguém poderá saber em quem ele votou, né, para usar o sigilo absoluto do voto, que deve ser totalmente secreto para o eleitor, né, isto também se quebra e isso é um pilar, né, de um processo eleitoral maduro, porque nós sabemos que a capacidade intimidatória, por exemplo, do crime organizado em determinadas regiões do nosso país, ou a capacidade intimidatória de lideranças coronelísticas, né, em determinadas regiões do país, poderiam e podem se beneficiar se eventualmente o voto passar a ser impresso, mesmo que os defensores digam que aquele voto vai ficar lá numa urna totalmente fechada, que ninguém vai abrir, mas a impressão, a intimidação, e aliás eu li assim, acho que foi um artigo muito interessante de um jornalista que escreveu há poucos dias atrás, ele descreveu muito bem esta situação. Imagine o crime organizado em determinadas regiões dizendo, olha, nós agora com esse voto impresso temos como controlar o voto de vocês, hein? Abram o olho. Se não aparecerem os votos lá naquela sessão em tal número, parará para o nosso candidato aqui, então tu quebraria, tu teria uma possibilidade aumentada, né, dos chamados controles negativos sobre a liberdade de voto do cidadão. E mesmo, e eu tenho insistido nisso, deputado, mesmo o voto impresso como sistema de auditagem do voto eletrônico já seria por si uma fragilidade, porque provavelmente o que ocorreria seria a manipulação do resultado impresso de maneira a descredenciar o resultado eletrônico. Quer dizer, nas mesas de apuração que poderia haver a fraude, e daí o resultado não compatível com aquele, né, trazido pelas urnas, colocaria em xeque também o sistema eletrônico. Isso, por exemplo... Isso me parece que ninguém comenta, mas é exatamente aí que está a possibilidade maior de fraude, na contagem manual dos votos. E para reforçar, né, este argumento que tu colocaste, tem um outro que é na mesma linha, ou seja, em lugares, por exemplo, né, urnas, onde é sabido que um determinado candidato é derrotado por larga margem de votos. Poderia este grupo que vai ser derrotado, por exemplo, no embate atual no Brasil, o grupo bolsonarista poderia levar uma pessoa, um dos eleitores desta urna, a entrar na urna eletrônica para fazer o seu voto, ele digita e a urna registra o voto exatamente como ele digitou, só que ele verbalmente se dirige ao presidente da mesa e diz, olha, o meu voto aqui eu vi, o papel que caiu aqui estava errado, não está de acordo com o que eu digitei. Então ele abriria uma judicialização, uma celeuma em torno daquela urna, sim, com base apenas na opinião dele. E esta acusação poderia ser uma acusação criminosa para tumultuar o processo eleitoral. E como a urna não vai registrar o momento da operação eletrônica, não há como comprovar, né, que ela fez o correto. De jeito algum. Então seria mais, sim, confusão no processo eleitoral e mais possibilidade de judicialização e de não entregar o resultado de uma eleição como deve ser para o povo brasileiro, como tem entregado, aliás, a nossa urna eletrônica, que já elegeu presidentes de todo o espectro político no Brasil. Até um presidente de extrema-direita como Bolsonaro e presidentes como Lula, Dilma, Fernando Henrique, todos eleitos pela urna eletrônica. Deputado, deixa eu trazer um último elemento para a nossa conversa, nosso tempo já está indo para o final. Aliás, quero convidá-lo para vir aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes para podermos falar com mais tempo. Mas é um assunto que eu acho que é importante, diz respeito a um posicionamento histórico do PT, principalmente, e o reflexo disso através da adoção desta ideia
que é o financiamento público de campanha. Nós temos aí 6 bilhões de reais reservados, segundo o que foi aprovado no Congresso Nacional, esperando sanção ou não do presidente da República, 6 bilhões de reais, valor esse que a sociedade entende é inadequado, falta para áreas consideradas estratégicas. O PT, ao longo da história, e o senhor mesmo, como deputado liderança do partido, sempre defendeu o financiamento público. Hoje, observando o que nós temos aí, vocês não consideram que o PT ajudou a parir um monstro que é o financiamento público de campanha? Talvez não seria melhor nós voltarmos a um modelo de financiamento privado com regramentos mais específicos, mais duros, de maneira a ter um controle maior do que reservar recursos públicos que faltam em outras áreas para pagar a campanha política? Não, Guilherme. Primeiro, deixa eu colocar que, evidentemente, este valor exorbitante, né, não é correto. Né, deve diminuir este valor. Né? Eu tenho que fazer, esse é um assunto bastante amplo, mas é uma pergunta muito boa e um tema sobre o qual eu gosto muito de falar. Primeiro, explicar para os nossos ouvintes que todo financiamento de campanha sempre é feito por todos vocês. Porque no tempo que o financiamento de campanha era feito por empresas privadas, estas empresas nunca financiaram campanha com a venda do patrimônio do diretor-presidente da empresa ou dos 10 maiores acionistas da empresa. Sempre as campanhas foram financiadas com o dinheiro que está embutido no preço dos produtos que cada um dos ouvintes que estão conosco agora paga, né? Então sempre foi paga. É que o ouvinte que nos acompanha, deputado, o ouvinte que nos acompanha. Guilherme, deixa só eu fazer. Pode concluir. Que esse é um tema bastante complexo, né? Perfeito. A diferença é que quando a campanha é paga por empresas, as empresas capturam a democracia. As empresas não financiam uma eleição porque elas são amantes da democracia. Elas financiam uma eleição porque elas têm interesses e entendem que muitas vezes terão privilégios a partir desse financiamento. Então, o fato de constituir uma eleição barata, que não deve ser este valor que está aí, quanto menos dinheiro na política, melhor, mas uma eleição barata em que o financiamento seja totalmente republicano, ou seja, o povo brasileiro paga o mínimo que tem que custar uma eleição para ter a eleição mais limpa possível, porque não há nenhuma dúvida que não é esta a causa única da corrupção, evidentemente. Mas não me parece que o sistema de financiamento público impeça, por exemplo, Caixa 2, que continua sendo usado. Não, nenhum sistema impede Caixa 2. Nenhuma lei que diga, não se pode matar alguém impede o crime de homicídio. Não há lei que consiga impedir o crime. Né? Agora, existem leis que diminuem o nível de criminalidade. O senhor acha que diminuiu? O financiamento público, eu não tenho dúvida nenhuma, ele diminui a corrupção fortemente, diminui o Caixa 2 fortemente e melhora a representação da sociedade, né? Na Câmara, porque torna, na Câmara não, na política como um todo, porque torna os governantes, né, mais autônomos no sentido de que o processo, né, nós aliás assistimos inúmeros casos ao longo da história em diferentes países do mundo, então eu continuo muito seguro, né, de defender o que existe hoje, que é um financiamento misto entre financiamento público e financiamento com pequenos valores de pessoas físicas, né? Mas eu defendo o limite para o valor da pessoa física, porque também não se pode permitir, por exemplo, que um candidato que tenha relação com um grupo de pessoas extremamente ricas tenha com 2 ou 3 financiadores a sua campanha financiada, e o outro que representa setores que não têm este poder econômico não consegue financiar, porque a igualdade, a paridade de armas, como se chama, né, no processo também jurídico, ela é fundamental na política. Os candidatos têm que ter a maior igualdade de condições possível. Então, para isso, eu tenho defendido há muitos anos, desde que fui relator e muito antes disto, que tem que haver teto de gastos muito menores do que os atuais,
As campanhas têm que ter teto de gasto, ou seja, não precisa gastar o dinheiro que se gasta hoje, porque se tu disseres que eu, por exemplo, Henrique Fontana e outro candidato qualquer, todos vamos concorrer a um determinado cargo, deputado federal no Rio Grande do Sul. Se disser que o teto de gastos é X, ou a metade de X, importa pouco desde que todos sejam tratados iguais. O que não pode é um candidato gastar X e o outro gastar 10X, porque aí fica, de fato, esse dinheiro que entra diferente na eleição, ele gera uma distorção, deputado, na representação. Eu lhe questionei porque mesmo que se possa fazer uma análise sobre o papel das empresas, o fato é que elas são entes sociais e a democracia é financiada pela sociedade. Agora, o público ouvinte pode eventualmente não gostar de financiar, por exemplo, o PT ou o PSL por não concordar com os ideais representados por aquele ou outro partido. No caso, torna-se obrigatório financiar os partidos que você não gosta. Quando isso deveria ser um ato voluntário, pelo menos alguns sustentam. O público ele não financia o partido A ou o partido B. O público financia a democracia, o processo eleitoral. O partido A, o partido B, ou o C ou o D, disputarão, né, uma eleição para exercer um papel fundamental para todo o público, que é a gestão pública de melhor qualidade possível, que ela é fundamental para todos nós, a educação dos nossos filhos, o hospital que nós somos atendidos, as estradas por onde andamos, né? Então é isto que o público financia, né? Uma governança saudável. Ele não financia o partido A ou o partido B. Os partidos se organizam para disputar a eleição e aqueles que têm mais votos ganham a eleição quando não existem distorções de outros tipos, né? Que aí seria um outro assunto. Mas esse é o processo, né? Vamos dizer assim, que eu defendo, aliás, não só eu, muitas muitas pessoas, fruto de toda essa caminhada, né? Onde se estuda profundamente o que é o abuso do poder econômico e o controle, né? Da democracia americana, por exemplo, debate isso profundamente, né? Quando muitas medidas que poderiam ter salvado, por exemplo, né, os Estados Unidos e a economia mundial da época da crise do Lehman Brothers, da quebra do Lehman Brothers e toda a questão das hipotecas, né, habitacionais, aquilo ali ficou claro o nível de influência, né, que os financiadores tinham para evitar medidas que eram evidentemente necessárias de serem adotadas, e o lobby desses grandes financiadores de campanha segurou as medidas, e aí sim toda a sociedade pagou muito mais caro, né, pelo desastre que aconteceu. Deputado, aqui nesse ponto nós temos visões bastante antagônicas, mas eu acho que podemos exercitá-las até de uma maneira mais construtiva. O senhor vindo aqui no programa com mais tempo, acho que é um assunto que pede isso. E deixo já o convite feito de público aqui. Será um prazer dialogarmos a respeito. Nosso tempo já ultrapassa o limite. Lhe agradeço a participação e lhe deixo com a última palavra. Eu é que agradeço o convite, Guilherme. Com certeza, tão logo encaixe aí, já estamos pedindo direto no ar aqui para nossa jornalista tentar ajustar esse horário. É sempre um prazer participar do teu programa, da programação da Band. E é bem como tu disseste, na verdade, as nossas ideias são diferentes, né, neste aspecto, em outros tantos devem convergir, e o que o país mais precisa é exatamente dessa capacidade, né, de falar sobre ideias diferentes, opiniões diferentes, com todo o respeito, urbanidade democrática e sem nenhum tipo de intolerância, como é o caso deste bate-papo, dessa entrevista que a gente está fazendo. Então isso aí é uma coisa muito saudável e que eu particularmente gosto muito de fazer. Um grande abraço, uma boa tarde. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui no Bastidores do Poder, deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores.